Gênesis capítulo 22, vou ler a partir do 9. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhes faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-jiré. O Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias, no monte do Senhor se proverá. E você diz amém? Amém. Queridos, o tema da minha ministração esta noite é a história de Isaac. Diga para alguém do seu lado: você tem uma história. Você tem valorizado a sua história? Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Eu gostaria que você olhasse um pouco para trás, lembrasse dos seus pais, seus avós. Talvez hoje você não tenha o vovô nem a vovó, o pai e a mãe, como eu não tenho meus pais. Talvez você se lembre de uma infância legal, uma infância sofrida. Talvez você se lembre de uma adolescência marcada por abusos físicos, verbais. Talvez você se lembre de dores, abortos espontâneos, tentativas de aborto, guerras, lutas. Talvez sua história não é uma história bonita. Talvez a sua história não é uma história legal. Mas a pergunta é essa: você valoriza a sua história? Você valoriza a história da sua família? Sabe alguma coisa da história da sua família? Eu ainda lembro do meu pai contando para mim que o vovô ainda havia participado da escravidão no Brasil. E o vovô contava muitas histórias. Ele me contando que quando calçou uma sandália nos pés, ele já tinha mais de 11 anos de idade. Contando que morava em uma casa feita de barro. E lembro da história dele contando que a família foi para o Paraná, onde parte dos Procópios estão ainda hoje, há mais de 50 anos nessa região, aqui ao norte do Paraná, divisa de São Paulo com Paraná, são sitiantes, produtores rurais, produtores de gado. E meu pai dizia que quando ele tinha 23 anos, ele vendeu um burro que ele tinha, um burrinho. Pegou o dinheiro daquele burro, pagou a passagem, veio para São Paulo, achou esse bairro aqui, Vila Santa Francisca, e comprou o seu terreno. E ele tinha que andar do Santa Francisca até o Vila São José para pegar um ônibus para ir trabalhar. Essa é a história. A história da família, você olha para trás e você vai lembrar que muitos episódios da família foram únicos. Às vezes eu lembro de mim, dos meus irmãos, nós brigando, brincando, correndo, se escondendo dentro dos guarda-roupas de casa. Às vezes arrancava as portas do guarda-roupa para fazer escorregador, quebrava tudo, tomava uma bela de uma surra, no outro dia tudo estava bom de novo. Existem momentos que são únicos. Com os momentos únicos da história, eu aprendi a viver a intensidade das coisas.
Talvez você me vê aqui cultuando, e me vê eu pulando, gritando, fazendo a festa. Por que eu faço isso? Porque quando eu olho para a minha história, eu vejo que cada momento é único. Único. E vários deles não se repetem mais. Quantos cultos talvez você vai lembrar que poderia ter dado mais glória e não deu? Poderia ter corrido e não correu? Quantas vezes você vai lembrar de pessoas que era para você ter beijado e não beijou, era para ter abraçado e não abraçou, e essas pessoas se foram. E aquele momento era único. E você resolveu não curtir, não aproveitar. Durante muito tempo aqui, quando jovens vêm para a igreja, eu falo para eles, quando eles estão aqui envolvidos em tudo, viva intensamente isso. Esse momento é único. E esse momento vai passar. E de repente você vai ter saudade. Isaac tinha na sua história momentos únicos, que só ele viveu, junto com poucas pessoas. E a sua história, ela tem um poder tão grande que você vai morrer e ela vai ficar aqui. A sua história não entra no caixão. O coveiro não sepulta a sua história. O diabo não apaga a sua história. Deus não muda a sua história. Sua história vai ficar aqui e ponto final. E a história de Isaac era uma história muito linda. Quando eu olho para Isaac, eu fico pensando que Isaac muito rico, muito rico. Eu não estou dizendo que tinha padrão de vida, carro bom e casa boa. Eu estou dizendo de um moço que herdou do seu pai tanta riqueza, que só de segurança para cuidar dessa riqueza, ele tinha 318 homens, fortemente armados. Praticamente um exército pessoal. Esse moço tinha uma herança cultural e espiritual extraordinária. Quando ele casou, sua esposa estéril, mas ele orava. Porque essa ideia de somente os pobres orando é a maior novidade que inventaram. Porque na Bíblia eram os ricãos que oravam. Não ricos, milionários, todo rico, orava muito. Olha Jó, ele era o homem mais rico do seu ambiente. E olha como esse homem orava. Olha Daniel, um homem muito rico e influente, 3 vezes ao dia, entrava no quarto e orava. Eu acredito até hoje que os ricos continuam orando. E aqueles que não têm a riqueza espiritual, intelectual e a da comunhão com Deus, eles murmuram, eles reclamam, eles não oram. Isaac tinha uma vida linda. E ele casa com a mulher estéril, o que é que ele faz? Entra em pânico? Não, ele ora. E quando ele orou, Deus deu gêmeos. Portanto, quem está orando para ser pai, para ser mãe, vai ter gêmeos na sua casa. Pode tomar posse, porque vai nascer lá e vai ser bênção para a sua vida e para a sua família. Isso é para quem deseja. Para quem deseja, para quem quer ser pai, quem quer ser mãe. Porque se você não sabe a bênção do que é ser pai, você saberá o dia que for. Se não sabe a alegria do que é ser mãe, saberá o dia que for, de você olhar para alguém e saber, saiu de dentro de mim, foi gerado aqui. Isso é algo que não tem palavras para mim descrever para você, a alegria da paternidade. Não é à toa que até Deus decidiu ser pai. Acho que Deus colhendo a alegria dos homens, e olha a alegria do Abraão, olha a alegria do Isaac, olha do Jacó, eu vou ser pai. E Deus começou com essa filosofia sua aí. Ele só tinha um filho quando Jesus chegou aqui. Pergunta se hoje ele tem um só. Não, a família cresceu, expandiu, e hoje Jesus tem bilhões de irmãos. E eu sou da família, quem mais é, dá um glória bem alto. A família, Isaac tinha filhos. Você sabe que os filhos são apaixonados por história. E o Samuelzinho está nessa fase. E a mamãe está contando histórias para ele. Daqui um dia eu vou ter que contar minhas historinhas para ele. Ele quer ouvir uma história, ele quer ouvir algo. E Isaac tinha que contar uma história. Porque um homem muito rico, poderoso, no mínimo rodeado por pessoas mais pobres, porque isso é normal. Aonde você vê a riqueza, a pobreza está sempre próxima. Porque os pobres vão atrás para herdar alguma coisa dos ricos. Herdar, que eu falo, é no sentido de um emprego, prestar um serviço, um trabalho, fazer alguma coisa, porque tem muito dinheiro ao redor. Isaac muito rico.
Então, os dois filhos, Jacó e Esaú, brincando e vendo que eles tinham tudo. O melhor leite, a melhor carne, matavam um gado, o melhor, a picanha, filé mignon, a maminha, a alcatra, tudo para os filhos. E a carne de segunda ia se dividindo para os funcionários, para os servos, os escravos. Os filhos querem saber por que papai é rico, por que papai tem dinheiro, por que o pai é o homem mais rico daqui, por que o pai cava poço e dá água. Ora, Deus responde. Por que a mãe não podia gerar, papai orou e mamãe hoje tem a gente. Por que Isaac tinha que contar uma história, e a história mais forte da vida de Isaac é a do Moriá. É Isaac contando para os seus filhos o seguinte: olha, vovô era um homem de Deus. Por isso é importante você ser um homem de Deus, para que as pessoas falem da sua história, para que as pessoas usem a sua história. Não dizer mamãe era piriguete, papai era um sem vergonha, um vagabundo, um maconheiro, um drogado, um mau caráter. Não, é bonita a história. Ó, vovô era um homem de Deus. Deus falava com vovô e dizia: conta as estrelas. Vovô era homem de Deus. Ele orou e a vovó também me gerou. E vovó me gerou aos 90 anos. Talvez você diz: como isso? Diz: é porque vovô dava glória. Vovô dava glória e namorava com 100. Sério? Sério. Tem gente que não dá glória, eu já sei. Não precisa ficar dizendo. Só de olhar na cara, você está vendo. Você não dá glória, amigo. E vovô, homem de Deus, vovó, homem de Deus. E eu nasci herdeiro de muitas riquezas, mas quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu era adolescente, quando eu era novinho, quando eu era menino, com 13 anos, com sonhos, 14 com sonhos, 15, 16, sendo criado, curtindo a vida, e eu ainda novinho, um dia, Deus resolveu provar papai, e Deus disse: Abraão, e meu pai, o vovô, obedecia a Deus, vovô honrava a Deus. A minha pergunta: qual o legado que você está construindo? Deixa eu te dar um conselho, meninas que desejam casar, jovens que desejam casar. Conheça a história da pessoa com quem você vai casar. Porque tudo que essa mulher plantou, ela vai colher. E às vezes você vai colher junto com ela o que você não merece colher. Porque ela só plantou coisa ruim, essa menina. E essa menina vai colher, uma hora vai chegar a colheita, e você vai estar do lado dela. Conheça a história desse jovem, porque se ele ficou plantando coisa ruim, quando a colheita chegar, você vai colher junto com ele. Por isso Paulo disse: não vos prendais ao jugo desigual, porque tem a semeadura, tem a colheita, tem leis e tem princípios. E aí o que acontece é que chegou o dia de Deus olhar e dizer: eu quero o seu filho, o único. E Deus disse o que para o vovô? Sobe o monte. E um dos montes dessa região de Moriá, quando você chega lá, amarra o seu filho, põe no altar, mata, queima, desce, porque eu quero o seu filho. Abraão sentiu choque, mas ele parou e pensou: poxa, eu vou dar meu filho para Deus, e eu vou dar, no mínimo ele não falou com a Sara, porque a mulher já idosa, ouvindo essa história, eu acho que ela ia morrer, ela não ia aguentar. Que conversa é essa, meu velho? Não, Deus mandou, eu estou indo. No mínimo ele guarda o segredo. Sabe quando Deus fala algo que é para você, e você guarda o segredo, você não conta, porque as pessoas não vão compreenderem? Sabe quando Deus te dá um comando, e você já sabe: não, meu marido não vai compreender esse negócio, não, meu filho não vai compreender esse negócio, não, eu vou fazer escondido. Abraão vai. E ele vai conversando com o filho, mas o coração está partido. Ele vai conversando com o filho e pensando: vou viver intensamente essa caminhada, porque é o último dia que eu olho para o meu filho. Eu vou viver intensamente essa caminhada, porque é o último momento que nós caminhamos juntos. Porque se Deus nunca falhou, se Ele diz que é para matar, Ele não vai mudar de ideia. Eu vou ter que matar. Porque Ele nunca falhou comigo, e Ele me deu um comando em Gênesis 17, o verso 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Seja perfeito na minha presença. E eu vou cumprir isso, eu vou ser perfeito. Aquilo que Ele pediu. Ele sobe o monte.
Quando chega no monte, acho que Isaac, sem entender nada, mas no mínimo Abraão criou filho para lhe obedecer. Você que é pai, você que é mãe, aprenda a criar filhos que lhe honre. Lhe honre. Aprenda a criar filhos com princípios, não é com gritaria, com escândalo, porque essas mães ficam berrando, gritando feito uma doida, não tem filho que merece essas mães não. Seus filhos vão ficar doidos de tanto ouvir os seus berros. Aprenda a criar com princípio. Aqui é assim, filho. Aqui nós temos um Deus, aqui nós temos a palavra de Deus, aqui nós temos a promessa de Deus, aqui nós temos a bênção de Deus, e aqui nós temos um ensino, que se você honrar o pai e a mãe, é você honrando o teu passado, porque Deus vai honrar o teu futuro. Alguém levantou a mão para dar glória porque já entendeu? Permita eu liberar, você que honra o teu pai e a tua mãe, não tem crise que vai te parar, não tem demônio que vai te segurar, a promessa já foi feita. Honre o teu pai e a tua mãe e prolongarão os teus dias. Recebe longevidade. Oh glória, oh glória. Lá vai o Isaac quando chega no monte. Papai amarra ele, amarra firme para não ter erro. O velho amarra. Depois de ter construído o altar, amarra as mãos. E pega o cutelo, uma faca pronta, uma espécie de uma faca pronta, afiada, e ele vai mirar o coração do filho. Pastor, que absurdo, escute isso. Você acha que Deus faz pedido absurdo só para você? Já é prático, é normal de Deus fazer pedidos absurdos para as pessoas. É o normal de Deus fazer pedidos que surpreendem pessoas. É o normal de Deus fazer pedidos que chocam as pessoas. E Deus está pedindo, eu quero um filho. Abraão já está com o cutelo e quando ele vai matar, de repente ele é surpreendido. Chegou um carneiro que estava escondido. E olha a posição do carneiro. Estava atrás dele. Ele precisou olhar para trás. Tem horas que você tem que olhar para trás. Olhar para trás é lembrar da cruz. Olhar para trás é lembrar do que foi feito por você. Olhar para trás é lembrar que a provisão, ela não vai chegar na frente. Ela já chegou. Já veio. Abraão olha atrás. Pega o carneiro. E Deus diz, não precisa matá-lo. Por quê? Você não vai matar o seu filho, você vai matar o carneiro. Imagine Esaú e Jacó olhando para o pai, dizendo, e aí pai? E Isaac contando, o carneiro morreu e papai está vivo. O carneiro assumiu o lugar do papai. O carneiro assumiu o lugar que era meu. Esse era o testemunho de Isaac. Era a história de Isaac. Tudo que eu tenho porque um dia um carneiro tomou o meu lugar. E aqui eu estou. Eu te convido a olhar para a cruz e lembrar que tudo que você tem, tudo que você é porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, ele deu brado na cruz dizendo, está consumado. Quem tem glória para dar para ele, erga as duas mãos e deu glória maior que ele. O Cordeiro morreu na cruz. A história de Isaac se resume tudo naquele carneiro. Primeiro, a morte do carneiro devolveu para Isaac o que ele estava perdendo, já estava comprometido. Dois maiores patrimônios do ser humano. Quais são os dois maiores? Primeiro, vida. O primeiro patrimônio que você tem se chama vida. Não é carro, não é casa, não é dinheiro. A vida está acima da sua própria família. Porque você só tem família porque você tem vida. E o dia que perder vida, você não tem mais nada. Segundo patrimônio, a liberdade. Isaac já estava amarrado, então liberdade não tinha. E agora já tinha o cutelo na sua direção. Ele iria perder a vida. Se você quer entender melhor de vida e liberdade, leia a nossa Constituição. Ela é enorme,
grande, grossa, cheia de artigos, difícil até de interpretá-la, mas ela só tem um propósito. Qual é o propósito da Constituição? É proteger a vida e a liberdade, que são os maiores patrimônios que essa nação tem. A Constituição, seu maior propósito, não é proteger a sua empresa, não é proteger a economia do país, porque que adianta, se não tem vida e não tem liberdade, não tem economia. Isaac estava perdendo os dois, era igual você estava perdido, você já não tinha mais liberdade, oprimido pelos vícios, oprimido pelas malésias desse mundo, oprimido pelo pecado, oprimido pelo diabo, você não tinha mais vida, talvez mergulhado na cocaína, mergulhado no crack, no alcoolismo, você não tinha mais vida, talvez tinha tanto demônio que até no fio de cabelo da cabeça tinha um demônio pendurado, você não tinha mais vida, você não tinha liberdade, você era um escravo, mas quando foi um dia, lá no Monte Calvário, um cordeiro chamado Jesus, ele passou pela via dolorosa em Jerusalém carregando uma cruz. Um cordeiro, ele foi chicoteado. Um cordeiro, ele foi humilhado. Um cordeiro, ele foi desprezado. E quando ele estava no alto da cruz, derramando seu sangue, ele estava gritando: quem ia morrer, não vai morrer mais. Quem era oprimido, não será mais. Eu estou garantindo vida e liberdade. Vida e liberdade. Ei, levanta o teu dedo, levanta o teu dedo, aponta para alguém e diga: você está vivo e você é livre, porque o cordeiro morreu. O cordeiro morreu. O cordeiro morreu. Só quem crê que a vitória é do cordeiro dá maior glória. O cordeiro é a nossa história. É a nossa história. É a nossa história. Não é diferente da de Isaac. É a história do meu pai. Aos 24 anos alcoólatra, aos 24 anos envolvido na umbanda, candomblé. Mas um dia contaram para o meu pai que o cordeiro morto resolveria a vida dele. Papai abraçou o cordeiro. Papai acreditou no cordeiro. A mente do cordeiro chegou na nossa casa. O livro do cordeiro começou a nos educar. Os cânticos do cordeiro foi nos ensinado. A mensagem do cordeiro chegou nos meus lábios. O Espírito Santo do cordeiro me batizou. O sacrifício do cordeiro me fez ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu te contar, do mesmo jeito de Isaac, os méritos não eram de Isaac. Quando alguém dizia: papai, você é muito inteligente, papai, você é muito sábio, o Isaac dizia: não, inteligente não sou eu, inteligente foi quem deu o carneiro que morreu em meu lugar. Papai, mamãe é muito bonita, mas o mérito também não é do papai. Papai conheceu mamãe depois que o carneiro foi morto. Papai, mas o Senhor é muito rico, essa riqueza o papai perderia, mas o carneiro foi morto no lugar do papai. Papai continua rico, e só tem como tirar a riqueza do papai se conseguir invalidar a morte daquele carneiro. O futuro de Isaac não foi mais comprometido, porque o carneiro morreu. Eu vim contar algo para você: depois que o cordeiro foi morto, teu futuro já está garantido. Tem alguém que me entendeu e está dando glória lá atrás. Tem mãos erguidas aqui na frente. Eu vou liberar algo que vai mexer com a sua estrutura. Quem veio para ouvir, dá um glória maior que esse. Eu vou liberar, escute isso: não tenha medo de calúnia, não tenha medo da aprovação ou da reprovação do povo, não tenha medo da crise, não tenha medo da luta, não tenha medo das dificuldades. Pastor, por quê? Você não depende da aprovação das pessoas. O Isaac sabia: eu vivo não é porque alguém me ajuda ou não me ajuda, eu vivo porque o carneiro tomou meu lugar. Conte para quem quiser saber. Sabe por que eu prego? Não é
porque eu sou bonzinho, é porque o Cordeiro morreu. Sabe por que eu estou de pé? Não é mérito meu, é mérito do Cordeiro. Se quiser me derrubar, vai ter que validar o Calvário. Enquanto o Calvário continua, eu vou pregar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ai na machou, deremassúria, diplominai. Sai, não deixe o dedo do diabo calar a sua boca. Não, se o diabo chegar e dizer você não tem dignidade, você diz e daí? Não é pela minha dignidade. Eu vivo não é porque eu sou digno. Eu prego não é nem porque eu sou digno, e nem só porque eu estudo. Eu prego porque há quase 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há quase 2000 anos atrás, ele tomou cativo o cativeiro. Há quase 2000 anos atrás, ele gritou, sabe o que? Tetelestai, está consumado. Há quase 2000 anos atrás, ele conquistou meu ministério. Não tem como mudar aquilo que já foi feito. Vai em frente. O Cordeiro morreu, mas ao terceiro dia levanta a mão para dar glória, porque ele ressuscitou. Depois que o carneiro morreu, Isaac teve vida e liberdade. O futuro estava garantido. Não coloque o seu futuro nas suas expectativas. Coloque o seu futuro no Calvário. O Cordeiro morreu. Não coloque o seu futuro na sua inteligência apenas. O Cordeiro morreu, essa é a minha história. Você quer parar o meu ministério? Tenta anular a história do Cordeiro na minha vida. Você quer parar a minha família? É simples. Desmancha o que foi feito na cruz do Calvário, e você me desmonta. Mas enquanto o que foi feito no Calvário continua como tetelestai, está feito, meu ministério também continua, está garantido. Mas a morte daquele Cordeiro tinha um grande segredo que eu libero e eu encerro agora. A família. Isaac não ia ter família. Ele ia morrer muito jovem. Papai, Custódio Procópio, é nossa história. Eu estou dizendo da história de Isaac, já estou falando da nossa. Jamais teria a família que teve, se ele não conhecesse o Cordeiro aos 24 anos de idade. Mas ele conheceu o Cordeiro. Isaac podia contar para todo mundo, eu conheci um carneiro que assumiu o meu lugar. Eu não seria pai. Vocês não existiriam. Eu não me casaria. Naquele dia, a minha vida chegaria ao fim. Mas o carneiro chegou. E quando ele assume o meu lugar, ele está dizendo, vive Isaac, deixa que eu morro. Tenha futuro, Isaac, deixa que eu perca o meu. Isaac, siga em frente para constituir uma família. E deixa eu aqui sem família. Eu assumo a tua vergonha, eu assumo a tua dor. Eu morro a sua morte, você vive a minha vida. E que pena que você não consegue olhar para trás desse jeito. Eu quero que você olhe para frente e olhe para você. Toda vez que você pensar em desistir, lembra que o Cordeiro não desistiu. Quando Isaac tinha vontade de desistir, ele tinha que lembrar, não posso, porque o carneiro que tomou meu lugar, ele não desistiu, ele foi amarrado, ele foi morto. Quando te der vontade de parar, grita
diga: Satanás, eu não vou parar, porque o meu cordeiro, ele carregou a cruz e não desistiu, foi crucificado e não desistiu. Se você der glória, vai receber autoridade para continuar. Quem quer? Recebe, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Rabai te comanasse atacalaia. Quem é batizado com o Espírito Santo, que tem a glória do Cordeiro, a graça do Cordeiro, levante a voz, grita para o diabo ouvir. A de avivamento pleno, ela não está fundada em Samuel Procópio, ela está fundada na morte do Cordeiro. Ele morreu, mas ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Recanderema na canderema na racala cheia, andecandere canderema na raia, rei deremacha. Eu vou te dar 2 minutos para abrir a boca e glorificar o Cordeiro. Abre a boca, abre a boca. Eu disse 2 minutos para dar glória ao Cordeiro. Alamandere calashanderema, andere candere calashetai, anteplove alácia teremaia. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. A glória da última casa é maior que a da primeira. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Cordeiro. Recebe. Posso crer.